Nós vamos entrar numa série agora, a partir deste momento, sobre teontologia. Nós vamos falar sobre Deus. Mas é interessante que Rudolf Bultmann, que já falei sobre Bultmann nos vídeos anteriores aqui da teologia básica, escreveu um artigo falando assim: faz sentido falar de Deus? Porque para ele, Deus é tão sublime, tão grandioso, tão diferente de mim, ele escreve, que como eu posso conseguir falar de Deus? Søren Kierkegaard, outro teólogo também e filósofo, entrava no mesmo conflito, tinha as mesmas dificuldades. Ele não conseguia como entender e explicar a Deus. Recentemente nós temos uma música cujo tema é Ninguém Explica Deus. Então, esse assunto de querer não se iludir, mas de se mostrar tão incompetente para entender Deus, na verdade isso cria em mim um conflito interior. Não que eu tenha um conflito interior, mas o conflito de como explicar a essas pessoas uma verdade bíblica, que é: Deus é incompreensível, porém cognoscível. Os caminhos do Senhor são insondáveis? Sim. Nós conseguimos entender a mente do Senhor em ocasiões, em muitas das ocasiões? Não. Mas isso quer dizer que nós não podemos conhecer Deus? Esse é o problema. O problema de Bultmann, o problema de Kierkegaard, o problema dessa música é porque mostra um Deus incompreensível e incognoscível. Um Deus que eu não posso compreender, mas um Deus que também eu não consigo explicar. E se assim for, a grande questão é: então por que Deus tomou essa liberdade em se auto-revelar nas Escrituras se ele é incognoscível? Ou as pessoas que escrevem isso, como Bultmann, Kierkegaard, ou aqueles autores daquela música, duvidam da veracidade e a infalibilidade da palavra de Deus, que no caso de Bultmann era uma grande verdade, e por isso que Bultmann escreve isso, porque para ele a Bíblia não era um livro completo em si mesmo, era um livro cheio de mitos e assuntos que tinham que ser esmiuçados e trabalhados no sentido do pensamento moderno. Ou Kierkegaard com suas dúvidas clássicas da vida, e essas dúvidas, essas crises existenciais que ele teve, puxou isso na sua fé. Ou nós temos uma preguiça teológica de conhecer Deus. Mas uma questão que nós devemos ver é que Deus, sim, se auto-revelou nas Escrituras para se tornar conhecido. Ou será que nós vamos estar como os atenienses, com aquele altar ao Deus desconhecido? Nós não podemos fazer isso. E quando Paulo fala disso no livro de Atos, ele fala: vocês têm um altar chamado o Deus desconhecido, mas eu quero manifestar a vocês, eu quero mostrar a vocês esse Deus. Nós podemos e devemos conhecer Deus através das Escrituras. Nós devemos e podemos conhecer Deus naquilo que ele se auto-revelou, porque se nós não conhecemos Deus, por um lado, seria impossível dizer que nós estamos no caminho. Por outro lado, tornaria difícil entender o ser humano e não teríamos como compreender Jesus, salvação em todos os seus caminhos. Nesta série que vamos iniciar sobre Deus, não vamos ser tão exaustivos, porque aí seria nós investiríamos muito, mas muito tempo sobre Deus, mas naquilo que nós vamos conversar sobre Deus, naquilo que nós vamos falar sobre Deus, nós vamos mostrar como a Bíblia, que é a auto-revelação de Deus, fala dele mesmo, como Deus se revelou na história, como Deus se revelou através de 3 aspectos: os seus nomes, os seus atributos e as suas obras. A teontologia vai trabalhar isso. Deus nos seus nomes. Cada nome de Deus vai revelar uma característica do Senhor. Os seus atributos, que é a essência do ser de Deus, e as suas obras, o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus fará, também manifestam quem é Ele. Não vamos cair nessa armadilha de não conhecer Deus, de não conseguir explicar a Deus, de não falar sobre Deus. Muito pelo contrário. Nós vamos falar de um Deus que se auto-revelou, o Deus conhecido, o Deus das Escrituras. Nos acompanhe nesta nova série de Teologia Básica. Que Deus abençoe.